Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Tranquilo? Vira para quem está do seu lado, pergunte se você está bem. Pode responder. Você que está em casa, pode ficar à vontade, sente-se. Você que está em casa, que Deus abençoe. Pessoal da adoração, glória a Deus. Irmãos, hoje eu estou muito feliz, além de compartilhar a palavra com vocês, hoje nós vamos ter batismo. Aleluia! Então hoje temos 3 pessoas que vão descer as águas e o meu coração está numa expectativa muito grande. Pessoas que nós amamos, que nós temos pregado a palavra e temos a plena consciência de que o Senhor fez a obra no coração dessas pessoas. Irmãos, abram comigo, abra sua Bíblia digital, de papel. Você que não tem Bíblia, pegue carona com quem tem. 1 Reis, capítulo 3, Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3, 1 Reis 3, a partir do versículo 3, você que quer acompanhar no Data Show, fique à vontade, você que tem o seu bloco de notas para anotar as coisas, você que está em casa nos assistindo, glória a Deus pela sua vida, os membros que não puderam estar aqui, que o Senhor esteja aí na tua casa também, no teu coração. E tem outra coisa, irmãos. O que vocês acharam do chão? Top, né, irmãos? Eu vou contar rapidamente o testemunho disso aqui, só para vocês saberem. Eu devo contar isso. Então, o dono aqui dessa sala, que essa sala é alugada, e que não é tão fácil assim, duro na queda, né? A gente orou e falou, Deus, nós não vamos tirar nenhum dinheiro para fazer esse piso aqui para o Senhor. E aí conversando com ele, claro que orando muito, né? Conversando com ele topou na hora, irmão. Ele nem falou, eu vou pensar. Ele falou, vamos fazer, porque para a igreja nós vamos fazer. Então, sabe, para mim é uma alegria, é uma bênção, porque vocês sabem como era o estado desse piso. Não falando mal, mas... E olha como está agora. Então, eu fico muito feliz, cara, porque a casa do Senhor é um cantinho onde a gente pode estar reunido todo final de semana. Então, quanto melhor, melhor. Amém? Quanto mais aconchegante, melhor. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Eu quero ler um texto com vocês acerca desse homem chamado Salomão, que diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão, algumas traduções está Gibeon, para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, repita comigo, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Ou seja, Salomão ele ergue agora 1000 altares para oferecer ao Senhor holocaustos, sacrifícios. Versículo 5, em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê. Irmão, você já pensou nisso? Tipo o Aladim da lâmpada. Mas não era 3 pedidos, era 1. Mas como se trata de Deus, irmão? Um pedido de Deus remete aos 3 do Aladim e muito mais, né? E o versículo 6 continua dizendo assim, Salomão respondeu, foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho, que se assentaste no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Ou seja, Davi estava reinando, ele morre, quem assume? O seu filho Salomão. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Eu quero que você repita isso comigo para gravar no seu coração.
Diga: dá, Senhor, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo. Continua aqui. Para que com prudência saiba discernir entre bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento, um coração que ouve, para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração, repita, um coração que ouve, sábio e inteligente. Algumas traduções está sabedoria e entendimento, ou conhecimento. De maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, mas haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias de sua vida. Se você andar nos seus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, porque era um sonho, voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu ali mais holocaustos, ou seja, sacrifícios, e apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Estenda a mão para cá e ore por mim, para que eu possa ser hoje um servo aqui, servindo a todos vocês. Pai, que nessa noite nós possamos ouvir a sua palavra maravilhosa. Deus, eu me coloco humildemente como servo do Senhor, para compartilhar aqui com os meus irmãos em fé, uma palavra, Pai, que o Senhor colocar no meu coração, que seja simples, objetiva, mas ao mesmo tempo profunda, e que o Senhor, através do seu Espírito, toque os corações aqui. Assim, Jesus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui já ouviram falar da Segunda Guerra Mundial aqui? Já ouviu? Irmãos, a Segunda Guerra Mundial se deu através da Grande Depressão, em 1930, a título de conhecimento. Irmãos, a Grande Depressão foi uma grande crise econômica do século XX, que resultou na Segunda Guerra Mundial. E essa ilustração é muito interessante, porque nesse tempo de crise econômica, chamado de Grande Depressão, uma grande empresa resolve colocar nos outdoors da cidade: procura-se funcionário. Então imagine, irmão, é que nem agora na pandemia. Imagine colocar oferta de trabalho. Irmão, se tiver que acordar 5 da manhã, 2, para enfrentar a fila, para fazer entrevista, para adquirir emprego, você vai fazer. E essa ilustração diz que muitos funcionários apareceram naquela empresa. Imagina aquelas filas, sabe, de SUS, que dá 3 quilômetros de fila, irmão. Era o que tinha acontecido. E daqui a pouco, no sistema de som da empresa, se escutam os barulhos. Cutuca o teu irmão falando, durma. E daqui a pouco no sistema de som começou uns barulhos assim, meio estranhos. E a galera começou a ouvir, que nem vocês estão olhando para mim, com essa cara feia. Mentira, cara bonita. E aí ninguém começou a entender. E daqui a pouco, o irmãozinho que estava sentado esperando para ser entrevistado pelo gerente, dá um salto, irmão, e grita bem alto: o emprego é meu! E sai, e entra na porta da gerência. De forma imediata, o gerente para, ouve aquele rapaz, já sai da porta da gerência e fala assim: ó, me desculpe, vocês que estavam sentados aqui, eu sei que esse indivíduo aqui atravessou a fila, mas o emprego é dele. E aí os irmãos falaram: meu Deus, mas que injustiça! Nós ficamos tantas horas esperando aqui para ser atendido, e esse cara vem, grita, faz um escândalo, e o emprego é dele. E aí o gerente fala: sim, é porque eu queria um funcionário que entendesse o código Morse, porque as batidas do som era o código Morse.
E ele foi o único funcionário daquela empresa, ou seja, o futuro funcionário a entender e a responder a mensagem. E a mensagem falava no código Morse. Se você é capaz de ouvir essa mensagem e obedecê-la, fique de pé, grite, diga: o emprego é meu, e corra para a porta da gerência, porque o emprego é seu. Tá aí, qual é a moral dessa ilustração, pastor? A moral dessa ilustração é o que Jesus disse em vários textos bíblicos, principalmente nos evangelhos, em Marcos capítulo 4, versículo 9, acerca do reino de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz a palavra. Então, irmãos, uma das coisas mais importantes dentro da nossa caminhada cristã, da nossa fé cristã, é termos um coração que ouve e corresponde àquilo que o Senhor está falando. Para que nós venhamos entender e compreender a diferença de uma sabedoria natural, adquirida às vezes de coisas naturais, e o discernimento dela, ou seja, a diferença entre uma compreensão espiritual. Portanto, irmãos, eu acredito que o Pai dá esse coração e essa capacidade de nós entendermos os seus caminhos, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, as lutas, respostas às quais muitas vezes eu e você buscamos, mas não temos de resposta. O Senhor nos dá um coração para entender que Ele continua sendo soberano e estando no controle. E a título, irmãos, eu falei essa ilustração para introduzir minha palavra, porque esse texto que nós acabamos de ler fala de um homem chamado Salomão, filho de Davi, que entendeu o que é de fato nos seus primeiros anos de vida. Vamos esquecer as partes finais da vida de Salomão. Mas Salomão entendeu o que era ter um coração que ouve. Você pode virar para quem está do seu lado e diga assim: tenha um coração que ouve. Irmãos, imagine um jovem de aproximadamente 20 anos. Quantos jovens tem aqui? E eu não estou falando de idade, quantos jovens tem aqui? Irmão, todo mundo. Se o meu pai estivesse aqui com 58 anos, ele deve estar me assistindo, ele tem mais, mas eu falo que ele tem, só para, né? Ele ia falar que ele é um jovem, porque jovem não tem a ver com a idade, mas tem a ver com o espírito, tem a ver com a intensidade, enfim. Mas imagine Salomão com aproximadamente 20 anos, um jovem que tinha tudo pela frente, Mateus. Com um grande futuro, com grandes projetos e propósitos, e todos vocês aqui têm, que estava começando a sua carreira, ou o seu futuro, com várias expectativas, Luiz. Meu Deus, o que eu vou ser no futuro? Meu Deus, o que eu vou ganhar? O que eu vou ter? Eu vou ter um carro conversível, eu vou ter um carro com 2 rodas, com 4, com 8, com 16? Será que eu vou ter uma conta farta? Não vou ter nada? O que eu vou ter, irmão? E esse jovem chamado Salomão oferece ali 1000 altares, holocaustos. E através desses sacrifícios, ele tem um encontro com Deus. E aqui a gente pode dizer uma diferença entre seu pai. Porque Davi teve um encontro com Deus não por causa do altar e do sacrifício. Davi teve um encontro com Deus por causa da arca da aliança, a presença de Deus. E aqui nós poderíamos falar até de 2 gerações, mas não é isso que eu quero falar hoje. Mas Salomão teve um encontro com Deus por causa do altar, Guilherme. O que é o altar, pastor? O sacrifício, a cruz, aquilo que Cristo fez na minha vida e na sua vida. E você só está sentado aqui me assistindo porque a cruz te alcançou. Você pode dar um aleluia, irmão? E Salomão teve um encontro com Deus, em sonho. Deus aparece. Irmão, e Deus aparece como se fosse um Aladim, tá? Eu estou fazendo aqui um contraste, mas Deus não é Aladim, tá certo? Com todo o respeito. E Deus aparece e Ele fala: Salomão, eu me agradei dos seus sacrifícios. Pede o que você quiser, eu vou te dar. Irmão, você já parou para pensar se Deus aparecesse para você agora, jovem,
seja qual idade for, o que você responderia? O que você pediria a Deus hoje? Hoje, agora, não pense amanhã, daqui 20 anos, pense agora. O que você pediria ao Senhor? E nós temos que aprender com esse jovem, chamado Salomão, de aproximadamente 20 anos. E todos conhecem Salomão, da Bíblia Sagrada, com um homem que foi o homem mais... Pode falar sem errar, sem medo de pecar, irmão. Você que está em casa também. O homem mais sábio da face da terra, sim? E aí, estudando um pouco e examinando um pouco as Escrituras, eu descobri que Salomão não pediu sabedoria. Pastor, está errado, porque 2 Crônicas fala que ele pediu sabedoria e entendimento. Eu já li, eu fui atrás, irmão, fica tranquilo. Mas eu quero que você entenda hoje que Salomão só foi sábio e só foi inteligente, só teve o que teve na vida, não foi porque ele pediu sabedoria, foi porque ele pediu um coração entendido, compreensivo, um coração que ouve. E eu fiz assim, questão, irmãos, de ir atrás dessa palavra compreensivo, essa palavra semântica aqui, compreensivo, em hebraico, vem da palavra chama ou chamar. É a mesma palavra que aparece em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam e Deus chama eles, para eles ouvirem. E eles ouviram a voz do Senhor. É nesse texto está a mesma palavra, em hebraico aqui no original. E essa palavra chamar, que é o coração que Salomão pediu ao Senhor, quando Deus apareceu para ele, significa um coração que ouve, um coração que obedece, um coração que escuta. Então, irmãos, o que Salomão... Davi, sai daí. O que Salomão falou é muito mais profundo do que sabedoria. É muito mais profundo. E por que eu trouxe esse texto para nós aqui expormos diante de vocês e de quem está em casa? Porque Salomão é a tipologia de Jesus Cristo. Salomão, irmãos, é aquele que representa o rei perfeito. Tira a parte final da sua vida. Vamos pensar nesse momento da vida de Salomão. Salomão é uma tipologia do reino perfeito. Porque pensa comigo, Salomão constrói o templo de Salomão, o tabernáculo, e ali ele constrói, mas faltava uma coisa, a arca. A peça principal do tabernáculo era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não estava em Gibeão, onde ele foi, porque só em Gibeão tinha um tabernáculo. A Arca da Aliança estava em Jerusalém. E agora Salomão pega a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus na nossa vida, e ele leva até Gibeão. Então, irmãos, você imagine um rei, um jovem rei, que poderia ter pedido tudo, mas pediu um coração compreensivo. E aí, sabe qual é a resposta de Deus sobre isso? Rapaz, Deus se surpreende com a resposta de Salomão. E Deus, ele fala, olha, eu pensei que você ia pedir para mim longevidade, eu pensei que você ia pedir para mim riqueza. Irmão, muitos de vocês, se Deus aparecesse, tu ia pedir uma casa própria. Sim ou não? Se você ganhasse na loteria, a primeira coisa que você ia fazer, você ia comprar uma casa, comprar um carro e tirar férias. Essa é a riqueza do pobre, né? Eu ia fazer isso aí. Não é isso, irmão? E a Bíblia fala que Deus apareceu em sonho para aquele homem e falou, pede o que você quiser. E a Bíblia fala que ele pede um coração que ouve. Será que Salomão foi inteligente, sábio? O que vocês acham, irmãos? E eu quero aqui só, a título de curiosidade e informação, separar um pouco o que é conhecimento, sabedoria e um coração que ouve. Porque nós vamos observar
que através de um coração que ouve, nós vamos ter sabedoria na nossa vida e conhecimento. Pastor, o que é conhecimento? Conhecimento é algo que vem de observação, dedução lógica. Conhecimento natural é isso. Você observa, você examina, você deduz de forma lógica e você tem conhecimento. Sim ou não? Sim. Nós fizermos um paralelo do conhecimento espiritual, é um pouco quase igual. Porque o conhecimento espiritual, ele vem através de fatos da Bíblia. Então, quando eu leio as Escrituras, eu começo a conhecer quem Deus é. Sim. Mas o conhecimento também vem de fatos e experiências que eu tenho na vida, que você tem na vida. Ou fatos e experiências que outras pessoas que você conhece têm. E através disso você começa a adquirir conhecimento. Entretanto, todas essas experiências precisam passar pelo crivo e pelo filtro das Escrituras. Porque muitas pessoas confundem isso e têm uma experiência mística. E às vezes aquilo que teve de experiência não tem nada a ver com a palavra. E aí começa a viajar, irmão. Tá, e aí, pastor? E aí que a sabedoria, que eu quero falar agora, natural. O que é a sabedoria? É a capacidade de eu aplicar o conhecimento de forma correta. Isso é sabedoria. Sabedoria, irmãos, você quer ter sabedoria? Leia todos os dias o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, escrito pelo próprio Salomão, tem 31 capítulos. Se você dividir um capítulo por dia e ler ele durante um ano, você será muito mais sábio do que você é. Então, Provérbios, o livro de Provérbios trata de sabedoria e lições práticas da vida. Fala muito de lições práticas da vida. Tá, e aí? E aí a sabedoria espiritual é quando eu tenho a capacidade de discernir o que é certo e errado. Acabamos de ler em 1 Reis 3,9. Sabedoria é quando eu discerno e eu sei escolher aquilo que é certo e errado. Até eu peguei uma frase muito interessante que fala: sabedoria é fazer escolha na hora certa, no momento certo. Fazer a escolha certa na hora certa. Isso é sabedoria. Você pode repetir isso para mim? Sabedoria é a escolha certa na hora certa. Tá, pastor, e se eu não sou sábio, eu sou um tolo. Sim, mas tolo não é aquele cara que não sabe. Tolo é aquele cara que não sabe escolher. Porque às vezes ele sabe, mas só que ele escolhe errado. Aleluia! Então, quando eu tenho sabedoria, eu sei quais são as minhas decisões na vida. Entre o certo e o errado, eu sei, aplicando o conhecimento que eu tenho, ter sabedoria e saber escolher. Isso é sabedoria e conhecimento. E uma coisa aqui que é interessante, irmãos, é que a sabedoria, se ela não vier acompanhada de um coração que ouve, porque o entendimento, ou seja, o conhecimento e a sabedoria provém de um coração que ouve, é o resultado de um coração que ouve. Uma pessoa que às vezes se considera muito sábia, como Salomão, acaba no final da vida não tendo nada. Uma pessoa que às vezes não abre o seu coração para ouvir o Senhor, a sabedoria pode ser um empecilho para as nossas vidas, perigo para as nossas vidas. Portanto, a sabedoria está ligada ao conhecimento. O conhecimento está ligado à sabedoria. Porém, a sabedoria e o conhecimento só existe através de um coração que ouve. Pastor, o que eu preciso para ter um coração que ouve? Coloca para mim no Data Show, a partir do versículo de número 6. Nós vamos aprender aqui de forma muito prática e rápida como nós podemos ter um coração que ouve. Pastor, Salomão deixou escrito, Porque quando você tem o coração que ouve, você terá conhecimento. E tendo conhecimento, você vai ter sabedoria. E você vai saber ser um homem, uma mulher, que sabe escolher na hora certa e no lugar certo. E da maneira certa. Primeira coisa no versículo 6 que eu aprendo. Vamos lá, 1 Reis capítulo 3. Versículo 6. 6. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo
em fidelidade, em justiça, em retidão de coração diante da tua face. Primeira característica de uma pessoa que quer ter um coração que ouve. Repita comigo, humildade. Salomão foi humilde em reconhecer que ele só estava naquele lugar, não foi por causa dele, foi por causa do pai dele. E ele chega diante de Deus e fala, Deus, eu estou aqui porque eu sei que isso é uma dinastia, passa de pai para filho. Então eu estou aqui porque meu pai era do trono. O meu pai Davi reinou, mas assim, eu só estou aqui por causa da fidelidade dele, do meu pai, não é por causa de mim não. Então, irmãos, a primeira característica de uma pessoa que tem um coração que ouve é ter humildade. Se nós aplicarmos isso dentro do aspecto que a gente vive no tempo da graça, nós não estamos aqui porque nós merecemos, foi porque Jesus pagou o preço no nosso lugar, aleluia! Então nós temos que ter humildade, quebrantamento, e entendermos que nós não somos bons, Ele é bom. Que nós não somos justos, Ele é justo e por isso Ele nos justificou na cruz. E C.S. Lewis, ele fala uma frase aqui que me choca muito sobre humildade. E ele diz assim, a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Então Salomão, ele não pensou nele, irmão. Primeira coisa, ele pensou no pai dele. O legado e a herança que o seu pai Davi deixou. E por isso, ele fala, olha, eu não fiz nada para estar aqui, mas o meu pai, e pela aliança que vocês tinham um com o outro, eu estou aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui, que eu tenho visto nesses últimos dias, para quem está assistindo. Jovens, olha para mim. Agora os mais velhos não é para você que eu vou falar, mas se for, pega amém. Jovens, vamos ter mais humildade. Vamos ter mais humildade para ouvir os mais velhos. Vamos ter mais humildade para ouvir os nossos líderes, seja dentro da nossa casa, aqui dentro da igreja, os nossos irmãos em Cristo. A gente vai conversar muitas vezes com um jovem, fica sem graça porque ele já sabe tudo. É a geração do sabe tudo, mas é a geração do sabe tudo e não faz nada. Uma frase legal. A geração do sabe tudo, mas não faz nada. Vai falar, que nem o Luizinho. Nós estamos nessa fase, né, cara? O Luizinho vem, você quer pegar o celular para dar para ele assistir um videozinho, isso não toda hora, porque a gente regula, né, cara? Ele fala para mim, papai, não precisa, eu já sei. 2 aninhos e meio. Dá vontade de enfiar uma bolacha na... Desculpa, mentira, não vou fazer isso não. Mas a nossa geração não tem humildade, irmãos. Mesmo que você saiba, deixa eu te falar uma coisa bem no popular, cala a sua boca, ouça. Para de falar, tagarela. Deixa Deus falar com você. Deixa o seu pai, que é a autoridade na sua vida terrena, falar com você, seu teimoso. Vamos ter mais humildade para ouvir pessoas que tocam em nossa vida. Depois do Senhor são os nossos pais. Depois dos pais são os seus pastores, são os seus líderes, o seu discipulador, as pessoas que... Vocês estão me ouvindo, irmão? Vocês estão me entendendo? Porque quando há um diálogo, um precisa falar e o outro ouvir, mas só se você fala, o outro não dá para... Deus não consegue falar, porque você só fala, irmão. É que nem a metralhadora quando vai orar. Ele ora 1 hora. Dessas 1 hora ele deixa 1 minuto Deus falar. Os outros 59 minutos ele fala. E é o que nós falamos no Ministério ao Senhor. Precisamos ouvir mais.
termos um coração que ouve, é termos um coração humilde, para reconhecer o que nós precisamos melhorar. Sabe o que falta para a nossa geração? Conhecimento a nossa geração tem, sabedoria. Porque até conhece, mas não sabe decidir certo. E tudo isso se vai dar, Luiz, pelo um coração que ouve. Discernindo e entendendo o que é bom para ele, e é bom para os outros que estão ao seu redor. Porque, irmão, a sua vida não é dentro do reino só sua, é dos seus irmãos, é de Cristo. Uma igreja, você que se diz igreja, que acha que vem para a igreja e você continua com essa frase, a vida é minha, faço o que eu quero, você não entendeu ainda o que é igreja. Você precisa entender que os seus irmãos podem falar na sua vida, mas você é orgulhoso, você não escuta. Você acha que Deus tem que aparecer para você para falar para você. Deixa eu te fazer um paralelo aqui. Salomão, irmão, não tinha tanta intimidade como o seu pai Davi. E Deus falou com ele 3 vezes. Davi tinha mais intimidade com Deus, e Deus nunca falou com ele diretamente. Deus usava profetas para falar para Davi, mas nenhum momento em registro bíblico a gente vê Deus falando diretamente com Davi. Então, irmãos, às vezes Deus vai usar pessoas do teu lado, que caminham com você para falar com você. Para falar, viu, querido, você não está enxergando aqui? Então deixa eu ser profeta na sua vida, com a palavra de Deus, e falar isso. Humildade, irmãos. Eu preciso ter humildade, todos nós, aleluia. Então, um coração que ouve é um coração que tem humildade e reconhece que nada é por causa dele. É tudo por causa do Senhor. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Segunda coisa, verso 7. 1 Reis 3. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Sabe a segunda coisa que a gente aprende de ter um coração que ouve? Ser como uma criança. Salomão tinha quantos anos para se chamar de criança? Ele não tinha idade para ser criança. Ele está falando aqui no plano espiritual. Ele está falando aqui no plano espiritual. E é muito interessante, irmãos, porque Salomão entrou no reino terreno exatamente do jeito que o Novo Testamento fala, como nós vamos entrar no reino de Deus. Com um coração como de uma criança. Os discípulos tentaram pegar as criancinhas, espalhar elas, não chegar perto do Senhor, e aí Jesus falou, viu, deixam que venham a mim as criancinhas, porque tais é o reino de Deus sobre elas. Então eu não estou falando aqui para você ser um infantil espiritual, para você ser um analfabeto nas escrituras. Faça cursos, faça teologia, porque a própria teologia propriamente dita é o estudo de Deus, é a palavra de Deus. Vá atrás, busque, faça cursos, hoje está muito acessível. Mas continue sendo e tendo um coração como de uma criança. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando nós somos crianças diante de Deus, nós somos totalmente dependentes do Pai. O Luizinho é totalmente dependente de mim e da Kari. E é engraçado, irmãos, porque uma das coisas que Deus quer para a sua igreja é maturidade. E se a gente falar da maturidade no plano natural, conforme a gente vai crescendo em idade, nós vamos ficando mais maduros. Ou seja, mais independentes. Seja dos pais, dos amigos, do pastor, do discipulador. Sim ou não? Mas a maturidade que Deus pede através de um coração que ouve, e que é ter um coração como de criança,
A maturidade espiritual é ao contrário. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu sou dependente dEle, mais eu sou como uma criança. Porque eu estou perto do meu Pai. Um Pai que fala para mim. Um Pai que disciplina a minha vida, que exorta quando eu estou errado. Que abre os meus olhos espirituais e fala: olha, meu filho, você vai cair. Então, irmãos, uma maturidade espiritual de um coração que ouve é ter um coração como de uma criança, porque a dependência, a segurança não está em mim, está em Deus, no meu Pai. E com humildade no meu coração, o meu coração chamar ou enxama, confessa que eu sou ignorante em minha sabedoria, em meu conhecimento, porque quando eu estou do lado do meu Pai, tudo que eu sei não presta para nada, não vale para nada, porque quanto mais eu conheço Ele, mais eu vejo que eu não sei nada sobre Ele. Quanto mais eu me fascino e me contemplo com a sua presença, mais eu vejo que eu não sei nada. Como Sócrates, sei que nada sei, é isso? Descartes então. Descartes Sócrates. Sei que nada sei, irmão. Porque quanto mais eu leio as Escrituras, mais eu falo, meu Deus, eu preciso ser como uma criança, ter um coração puro, ter um coração reto, ter um coração quebrantado, ter um coração totalmente dependente do meu Deus. Aleluia! Ah, mas eu tenho sabedoria. Mas para que você tem usado a sabedoria? Para construir os seus próprios projetos? Ou para manifestar a glória e a pessoa de Cristo na sua vida? A sabedoria, num certo sentido, irmão, é estática, completa em si mesma e autoconfiante. Não, eu sei. Não é isso que a gente fala? Não precisa me falar, eu já sei, não é assim que a gente fala? Irmãos, e será que com Deus não é do mesmo jeito? Não, porque eu já li a Bíblia 8 vezes, pastor. Mas você não tem um coração que ouve. Você não tem um coração como de uma criança, que depende exclusivamente de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, isso é inclinação humana, tá? Quando nós sabemos de uma coisa, é bom ou ruim? Mas para o ser humano é perigoso, sabe por quê? Porque quando eu aprendo aquilo, eu tenho conhecimento e tenho sabedoria sobre aquilo, muitas vezes eu tiro Deus do controle e eu assumo, porque eu sei. Às vezes você vai falar com uma pessoa aquilo que ela já sabe, entre aspas. E qual é a resposta dela? Eu já sei. Eu já li na Bíblia. Mas não tenho um coração como o de uma criança, totalmente dependente do Senhor. Versículo 8, vamos adiante. Salomão fala: teu servo está no meio do teu povo que escolheste, um povo grande. Porque o povo de Israel era grande, irmãos. Tão numeroso que não se pode contar. Continua. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para governar o teu povo, para que com prudência eu saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Sabe o que Salomão ensina para nós aqui, irmãos? A ter um coração que ouve. Salomão, ele está dizendo assim: Deus, eu não sou capaz de conduzir esse povo. E deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. Quando Deus te chama, você também não tem capacidade para nada. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus aí. Quando Deus te chama para o propósito dele aqui na terra, você também não é capaz de fazer aquilo que ele está te pedindo. Por quê? Porque se eu tenho capacidade, eu não preciso de Deus. Então, quando eu não tenho, eu sou dependente dele.
Irmãos, e é esse o tempo que eu tenho vivido. Conversei essa semana com o pastor Luiz Guilherme, com o Luiz Henrique, meu discípulo, futuro diácono aqui da igreja. E aí a gente conversando, e algumas coisas vêm no meu coração que pode ser para você também. E uma das coisas que o Luiz me falou, que eu também já estava tendo de impressões, ele falou assim, pastor, mano, tá pesado. Eu falei, meu irmão, mas você está orando, está desviado, está jejuando? Brincadeira, está lendo a Bíblia, né? Porque geralmente quando a pessoa fala, estou pesado, irmão. Vamos orar para expulsar demônio. Mas conhecendo o coração dele, eu falei, não é demônio, irmão. E aí eu fui orar e Deus falou comigo, nessa palavra e nessa parte, escute bem. E Deus falou, sabe o quê? Deus falou para mim assim, filho, sabe por que você está cansado? Sabe por que muitos da igreja estão cansados? Sabe por que o teu servo e teu amigo, o teu pastor Luiz Guilherme está cansado? Vou até usar, tá, Luiz? Depois nós brigamos. Confessar pecado no altar, irmão, para curar. Aleluia. Deus falou assim, sabe por que vocês estão cansados? Porque quando vocês sabem o que tem que fazer e tem que fazer, vocês tiram eu do lado e assumem o controle. E quando nós assumirmos o controle daquilo que nós sabemos que temos que fazer, fica pesado. E aí Jesus me deu uma palavra em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os sobrecarregados, cansados, fadigados, e aprendam de mim, que sou humilde e manso de coração. Tomaste sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Irmão, se está pesado na sua vida, há um sinal. Qual é o sinal? De que você está tomando o controle que Deus precisa tomar, seja na sua vida, seja no propósito que Deus colocou no seu coração. E aí Deus falou para mim, não é você que faz, sou eu que faço. Sabe a igreja, Pedras Vivas? É eu que converto os corações, não é você. Para de achar que você é a bolachinha, a última bolachinha do pacote, que você é o gás da coca, você não é. Dependa mais de mim. Deixa que eu, o Espírito Santo, faça a obra que tiver que fazer em cada coração, porque ainda eu conheço os intentos, os pensamentos mais profundos de cada coração. E é isso que nós temos feito muitas vezes. Assumido o controle, e quando nós assumimos o controle, nós tentamos fazer algo que só Deus pode fazer. E aí eu comecei a lembrar de algumas coisas passadas, Deus me fez lembrar. Irmãos, eu não tenho capacidade nenhuma de hoje estar pregando a palavra da maneira como eu estou pregando. Porque a dependência precisa estar nele. E sabe, muitas vezes, a gente não entende que o jeito é dele, não nosso. Você que é brasileiro como eu, não tem jeitinho brasileiro no reino. Tem o jeitinho ou o jeito de Deus na nossa vida. Aleluia! Algumas pessoas colocam Deus contra a parede como se fosse um padrasto. Deus não é seu padrasto, muito menos seu patrão. Muito menos um subordinado seu. Deus é o seu pai. E Deus é soberano, infinito em saber aquilo que Ele precisa fazer ou não fazer na sua vida. Aquilo que Ele precisa colocar na sua mão e não colocar. Porque Ele sabe o tempo de todas as coisas. E aí, irmãos, Deus me fez umas perguntas. E aí eu perguntei para Deus, Pai, o que queres que eu te faça? Pergunte isso para Deus nesse momento. Diga, Pai, o que queres que tu faças? O que queres que eu faça? Diga isso para Deus, abre a sua boca. Fale, Pai, o que tu queres que eu faça?
O que tu queres, Pai, que seja feito? Diga, Jesus, eu estou esquecendo de alguma coisa importante que eu esqueci lá no meio do caminho? E que eu estou achando que eu sou um cara super sábio, conhecido, mas eu deixei de ter um coração que ouve. E por isso eu estou usando e apoiando no meu próprio conhecimento e sabedoria coisas minhas. E aí uma oração que me fez lembrar, há muito tempo que eu não fazia. Eu orava e pedia a Deus, Pai, me para se for preciso. Porque eu não quero nem estar à frente daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, nem atrás. Eu quero estar sincronizado ao teu relógio. Sabe, irmãos, por que muitas vezes não dá coisas certas na nossa vida? Ou porque nós estamos atrasados ou adiantados ao relógio do Senhor. E como é que eu vou saber o relógio, pastor? Tendo um coração que ouve. Falando, Deus, eu não sou capaz de governar esse grande povo, mas eu tenho o Senhor como Deus e Pai da minha vida, e por isso eu sei que a obra que o Senhor começa, o Senhor vai terminar, porque o Senhor não é filho para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aleluia! Então, irmãos, precisamos pedir para o Senhor, se for preciso, me para eu aprender isso que eu não tenho aprendido. Me para. Para mim concluir aqui, e é uma pergunta. Irmãos, o que teria acontecido a Salomão no fim dos dias dele, se ele tivesse continuando a cultivar um coração que ouve? Os estudos falam que Salomão morreu com quantos anos? 60 anos. 60 anos é uma idade velha? Não, porque ele não cumpriu com a promessa que Deus tinha falado para ele, olha, você pediu um coração que ouve, mas tem um negócio aqui, você precisa cultivar e permanecer nesse coração que ouve até o final da sua vida, senão eu vou abreviar a sua vida. Se nós observarmos, Salomão morreu cedo. O seu reinado não foi tão grande, 40 anos. E depois assume Roboão, enfim, e aí vai. Mas irmãos, se Salomão tivesse continuado a cultivar um coração que ouve, ele teria finalizado a sua carreira, a sua vida, alienado a 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Ele teria levantado e permitido levantado altares idólatras, se ele tivesse continuado a ter um coração que ouve. Quem aqui quer terminar bem? Fique de pé. Irmãos, que grande e lamentável ilustração com a vida de Salomão. O homem mais sábio do mundo, que escreveu 3.000 provérbios, terminou alienado do Senhor, arrebatado por esposas com seus ídolos de madeira e de pedra. Sabe o que Salomão nos ensina? A perseverar e permanecer com o coração, um lugar onde nós vemos ter um coração que ouve. Sabe qual é a maior dificuldade do reino de Deus? Não é dar frutos, é permanecer. Permanecer nele, em Cristo. A ter um coração que ouve. Então, quantos querem aqui terminar a sua boa carreira? Guardar a fé? Ser salvo? Quantos aqui, irmãos? Levanta a sua mão. Se você pode, quantos aqui? Que nós viemos aprender com esse homem, não só agora, mas em toda a nossa vida, a termos um coração que ouve, um coração entendido, um coração de sabedoria. Aleluia! Vamos orar, irmãos? Eu quero nesse momento que a gente possa, você que está em casa, a refletir.
Se de fato você, nós, temos sido humildes. Se nós, irmãos, temos tido um coração como o de uma criança, e temos declarado ao Pai que não somos capazes de nada, Ele é capaz da nossa vida. Então quero convidar você a fechar os teus olhos. Os meninos do louvor e adoração, eles vão fazer uma canção. E eu quero que você abra o teu coração nesse momento. Pode desligar as luzes em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração sincera nesse momento. Porque eu tenho certeza que há muitos aqui que vão ouvir essa palavra, vão discernir no seu coração e vão colocar em prática. E aquele que ouve é aquele que obedece. Aquele que ouve é aquele que coloca em prática aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. E eu tenho certeza, irmãos, que aqui há muitos homens e mulheres que vão escolher a ter um coração que ouve. Comece a orar. Não espere por mim. Pai, nos dá um coração, assim como Salomão pediu a você, algo inédito na palavra de Deus, o Senhor aparecendo a um homem, a um ser humano, e pedindo a ele aquilo que ele quisesse. Pai, nos ensina através da vida de Salomão, nesse momento da vida como jovem rei, a não escolher riquezas, longevidades, coisas da vida, que a traça e a ferrugem vai corroer, que é transitório, passageiro, mas que nós possamos, como Salomão, pedir um coração que ouve, e dessa maneira, Pai, adquirirmos conhecimento e sabedoria. Salomão foi sábio porque ele ouviu o Senhor. Salomão foi sábio, papai, porque ele tinha sensibilidade, porque ele discernia bem as coisas entre o certo e o errado, porque Salomão, Jesus, foi humilde. Concede-nos através da sua graça humildade em nossos corações. Humildade em nossos corações. Humildade em nossos corações. Se for preciso, irmão, dobre o seu joelho, se jogue no chão. Você tem essa liberdade aqui nessa noite. Mas por favor, não fique indiferente daquilo que Deus quer fazer no nosso meio e em cada coração nessa noite. Eu te encorajo, irmão, igreja do Senhor, peça a Deus um coração de sabedoria e conhecimento, um coração que ouve, um coração compreensivo, um coração entendido, um coração que obedece. Nos dá, papai. Nos dá, papai. Nos dá, papai.